Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Ontem nós terminamos Hebreus capítulo 6 e nós terminamos falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Eu dei apenas uma introdução ontem e hoje nós vamos completar essa explicação que está muito clara, que está muito bem colocada no livro de Hebreus, com relação a esse sacerdócio de Melquisedeque, que foi comparado ao de Jesus Cristo, mas o de Jesus, é claro, num nível muito mais elevado. Ele diz assim, porque ele vai explicar o que ele terminou no capítulo anterior de ontem, que a gente terminou falando do Melquisedeque, ele vai continuar nessa carta no Hebreus 7. Porque esse Melquisedeque, diz essa palavra, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Como assim? O que ele quis dizer, né? Quer dizer que esse sacerdócio do Melquisedeque não foi escolhido por causa da tribo de Judá, por causa da tribo de Levi, por causa dos hebreus, por causa de toda a lei, que nós sabemos que a tribo de Levi é que era responsável pelos sacerdotes, e aquele lá era simplesmente um desconhecido, mas ele foi reconhecido por Abraão, que havia chegado de uma guerra onde eles haviam despojado muitos reis e estavam com muito ouro, com muitos despojos, e ele deu o dízimo para esse rei de Salém, para esse Melquisedeque. Ou seja, o sacerdote tinha sido escolhido pelo próprio Deus e foi reconhecido e honrado pelo patriarca Abraão, independente da genealogia de homens do povo hebreu. Considerai, pois, diz o versículo 4, quão grande era este, a quem até o próprio patriarca Abraão deu os dízimos de todos os despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Então, sem nenhuma contradição, o que a gente pode concluir aqui é que o menor foi abençoado pelo maior. E aqui certamente se tomam dízimos de homens que morrem, mas ali, porém, daquele de quem se testifica que vive. O entendimento de que o dízimo é ainda uma maneira necessária de se honrar a Deus é essa explicação muito clara do livro de Hebreus, porque ele diz assim, se o dízimo era dado a homens que morreram, que morreriam, tanto mais agora ele deve ser dado para o sacerdote eterno, aquele que vive para sempre. Percebe que Abraão reconheceu o sacerdócio do Melquisedeque e o honrou com os dízimos. Aquele que sabia que só a tribo de Levi que podia arrecadar dízimos e receber dízimos, ele deu o dízimo a Melquisedeque, ou seja, ele reconheceu nele um escolhido de Deus, e não por causa da sua genealogia, mas porque verdadeiramente Deus o havia separado e escolhido, e Abraão, o patriarca, reconheceu isso. Por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Aquele que recebia dízimos de toda a geração de Abraão até Levi, que foi a tribo que arrecadava dízimos dos hebreus,
esse pagou dízimos a Melquisedeque, um rei desconhecido, um rei sem genealogia, sem estar contado entre a tribo de Abraão, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. Então era só a tribo de Levi que podia receber dízimos, e esse mesmo honrou Melquisedeque, dando ele mesmo o seu dízimo. Será que você consegue entender do que nós estamos falando aqui? Por que Deus compara o Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus? Porque é sempre um escolhido, e não por causa de genealogia, mas por causa do próprio Deus. De sorte que, diz o versículo 11, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Qual é a necessidade de que outro sacerdote fosse levantado, que não fosse um da tribo de Levi? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz uma mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá e não da tribo de Levi. E concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio. Percebe que houve uma mudança radical, porque até então os sacerdotes eram só os da tribo de Levi e os que recebiam dízimos eram só da tribo de Levi. Mas naquele momento houve uma mudança e Abraão reconheceu Melquisedeque como sendo um escolhido do Senhor. E muito mais manifesto ainda, isso vai ficar muito mais claro ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testificou: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, fica muito claro que o próprio Deus levantaria outro sacerdote, não aquele procedente da lei, mas um novo procedente da graça, que nem era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, ele é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. O que a lei conseguiu aperfeiçoar naqueles homens, naquele povo? Nada. Então, aquilo não era suficiente para trazer verdadeiramente aquilo que Deus desejava, criar um templo dentro de nós para poder habitar. E a lei não era suficiente para conseguir isso dos homens. E dessa sorte é introduzida uma esperança melhor do que aquela pela qual nós chegamos a Deus. Uma esperança muito melhor para nós é o Senhor Jesus. Por meio dele, nós verdadeiramente conseguimos chegar até Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebe porque Deus fez essa comparação de Jesus com Melquisedeque? Porque ele não viria da lei, ele viria da graça. Por isso ele não veio da tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá. Aleluia! De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Por quê? Porque pela morte eles foram impedidos de permanecer. Todos aqueles sacerdotes que foram levantados durante a lei, eles morriam. E aí tinha que passar o sacerdócio para outro. Mas Deus tinha um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
Mas esse, porque permanece eternamente, porque ele permanece eternamente? Permanece eternamente porque ele venceu a morte. Então, ele é um sacerdote eterno. Ele tem sacerdócio perpétuo. A morte, então, deixou de ser um empecilho para o sacerdócio eterno de Jesus, porque ele a venceu na cruz do Calvário e é sacerdote eternamente. Glorifique o Senhor por isso. Amém? Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdócio, sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelo seu próprio pecado e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma só vez, oferecendo-se a si mesmo. Nós voltamos naquela explicação do sacerdote que entrava na presença do Senhor, que continuamente tinha que acender o incenso no altar, tinha que oferecer o pão, tinha que entrar na presença do Senhor uma vez por ano. Primeiro ele tinha que fazer o sacrifício pelo próprio pecado dele, para depois poder interceder pelo povo. E isso não estava sendo suficiente, nunca será suficiente para verdadeiramente arrancar o pecado do povo. Era preciso um sumo sacerdote maior, um sacerdote que tivesse o poder sobre a morte e que tivesse sido levantado pelo próprio Deus para poder interceder por nós, porque os outros sacerdotes, eles intercediam pelo povo, mas eles morriam. Precisava de outro sacerdote e outro sacerdote e outro sacerdote. Mas Jesus foi feito um sacerdote eterno. E ele não veio por causa da tribo de Levi, não veio por causa da lei, não veio por causa daquelas ordens, daquela lei, daqueles mandamentos que foram dados, mas pela graça que está no Senhor Jesus. Amém? Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Que você entenda, que você receba e que você creia que Jesus é o sumo sacerdote que foi trazido até você para a sua salvação, para que você pudesse receber salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Ele venceu a morte por você e ele morreu naquela cruz para tirar de você o seu pecado. Com ele, você obedecendo leis e todas aquelas leis que Deus tinha colocado, você jamais conseguiria se livrar do seu pecado e da sua condenação. Mas Jesus, ele foi constituído sumo sacerdote pelo próprio Deus e não pela lei. Ele foi constituído filho e ele é perfeito para sempre. Que você tenha um entendimento dessa ordem de Melquisedeque que foi comparada ao Senhor, para mostrar que a graça, a força da graça é bem maior do que a força da lei, porque a força da lei foi dada aos homens e era passado de geração a geração por homens falhos, e que ofereciam sacrifício pelo pecado. Mas agora Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Ele morreu por você. E você, se tiver um pouco de juízo, você vai aceitar esse Deus. Imediatamente, você vai lá em Romanos 9:10 e você vai fazer a confissão e você vai declarar que só Jesus é o Senhor e que só Ele pode interceder por você junto ao Pai e salvar e te livrar da condenação eterna. Que o Senhor traga para você entendimento dessa palavra, que o Senhor traga luz dessa palavra no seu coração, na sua mente, e desça no seu coração. Nós estamos falando isso desde o livro de Gênesis, desde o primeiro capítulo de Gênesis,
Eu penso que em nenhum capítulo de Gênesis até Apocalipse eu deixei de citar Jesus. Nenhum deles, porque em todos ele está presente, porque ele está presente eternamente. Ele era, ele é, ele há de vir para nos salvar. Aleluia! Amanhã nós continuamos com o livro de Hebreus, capítulo 8. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama e amanhã nós estaremos aqui novamente. Hoje eu fiz uma gravação um pouco mais tarde, já está noite aqui, mas eu não deixei de fazer a gravação de todos os dias, porque esse momento para mim é muito especial. É muito importante para mim o momento que eu entro aqui e eu falo com aqueles que o Senhor deixou os ouvidos preparados para ouvir essa santa palavra. Eu não vou te convencer nunca de nada, mas o Espírito Santo que pode falar através dessa palavra, certamente pode te levar à verdade. E a verdade, certamente, é Jesus Cristo. Um abraço e até amanhã com Hebreus, capítulo 8. Aleluia!